Antes de falarmos sobre o que realmente acontece quando morremos, deixe uma coisa bem clara. Este conhecimento não é para todo mundo. Não é para quem quer histórias reconfortantes ou promessas fáceis. É para quem está disposto a encarar a verdade sem filtros. Então, se você ainda está aqui, faça isso agora. Aperte o like. E no final deste vídeo, quero que você deixe um comentário respondendo uma pergunta. O que você faria diferente se não tivesse medo de morrer? Não pule isso. Essa pergunta importa mais do que você imagina. Agora, imagine viver em um mundo onde duvidar de verdades impostas te torna um pária. Onde simplesmente pensar diferente pode te custar tudo. Sua casa, sua família, seu lugar entre seu próprio povo. Esse mundo era real, e foi nele que Baruch Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, numa época de dogmas rígidos e medo profundo. Ele cresceu cercado por textos sagrados, rituais e debates religiosos, mas muito cedo percebeu algo perturbador. As respostas que lhe davam acalmavam o medo, mas não explicavam a realidade. Exigiam obediência, não compreensão. Aos apenas 23 anos, sua própria comunidade judaica o excomungou por suas ideias, não porque ele fosse imoral, mas porque se recusou a parar de fazer perguntas. Da noite para o dia, ele perdeu sua comunidade, sua proteção, sua identidade. Ele poderia ter se rendido, pedido desculpas, retirado suas palavras e retornado à segurança. Mas não o fez. Em vez disso, isolado e rejeitado, pegou sua pena e escreveu A Ética, uma obra monumental que não apenas fala sobre Deus e a vida, mas ousa confrontar o que quase todos evitam: a morte. Spinoza não era um sonhador confuso perdido em fantasias, e não era um rebelde imprudente buscando atenção. Ele era um buscador implacável da verdade, com uma mente afiada o suficiente para cortar ilusões como uma lâmina. Rejeitou as promessas vazias de uma vida após a morte e a imagem de um Deus vingativo governando através do medo. No lugar, ofereceu uma visão que era radical naquela época e ainda é perturbadora hoje. O universo é uma substância infinita, um todo único e perfeito que ele chamou de Deus ou natureza. Você, eu, as estrelas, o ar que você respira, tudo pertence a essa mesma unidade. Não há separação. Não há juiz observando de cima. E a morte não é um abismo escuro esperando para te engolir. Para Spinoza, a morte é uma transição natural, um movimento dentro da ordem eterna da própria existência. Sua autoridade não vem de instituições ou conforto, vem da coragem. A coragem de se levantar contra um mundo que o rejeitou e dizer: aqui está a verdade, aceite-se ousar. E é por isso que você deveria continuar ouvindo. Porque o que Spinoza viu há séculos não apenas explica a morte. Tem o poder de mudar como você vive agora mesmo. Para entender o que realmente acontece quando morremos, você precisa abandonar uma ideia que foi plantada em sua mente desde a infância. A ideia de um Deus observando de cima, julgando, recompensando, punindo. Baruch Spinoza destruiu essa imagem completamente. Ele não a substituiu por outra crença. Substituiu por compreensão. Spinoza disse algo que ainda parece perigoso hoje. Existe apenas uma substância na existência, infinita, eterna e autocausada. E ele a chamou de Deus ou natureza. Não Deus como pessoa. Não um governante com emoções e rancores. Mas Deus como a totalidade de tudo que existe. Você não está separado dessa realidade. Eu não estou separado dela. As estrelas acima de você, o ar em seus pulmões, os pensamentos passando por sua mente, tudo pertence à mesma ordem única. Não há divisão entre o sagrado e o ordinário. Nenhum reino superior observando este de longe. E se não há separação, então não há tribunal no céu. Nenhum juiz cósmico mantendo registro de seus erros. É aqui que o medo começa a desmoronar. Porque o medo da morte sempre dependeu do julgamento, da ideia de que algo espera por você do outro lado para recompensar ou condenar você. Spinoza remove essa fundação completamente. Em sua visão, o universo não é um drama moral. É uma ordem necessária, um sistema perfeito que segue suas próprias leis com consistência absoluta. Tudo o que acontece, incluindo nascimento e morte, se desenrola de acordo com essa ordem.
Nada é desperdiçado. Nada é arbitrário. E a morte, a coisa que te ensinaram a temer, não é uma interrupção da vida. É parte do mesmo movimento que te trouxe aqui em primeiro lugar. Quando você entende isso, algo sutil, mas poderoso acontece dentro de você. A pergunta deixa de ser o que vai acontecer comigo depois que eu morrer e se torna o que eu realmente sou agora? Porque se você não é uma alma temporariamente presa em um corpo, não é um pecador esperando o julgamento, mas um modo da própria natureza, então a morte não pode ser inimiga. Não pode ser uma força externa te atacando. É simplesmente a natureza continuando a fazer o que sempre fez: transformar, reorganizar e expressar-se de novas formas. É por isso que a ideia de Spinoza era tão ameaçadora. Não apenas desafiava a religião, removia a alavanca emocional que o medo tinha sobre as vidas das pessoas. E uma vez que esse medo enfraquece, o controle enfraquece com ele. Fique comigo, porque agora que essa ilusão se foi, podemos finalmente olhar diretamente para o que a morte não é. E porque isso importa mais do que você percebe. Agora que você entende o que Baruch Spinoza quis dizer com Deus ou natureza, podemos descartar as maiores mentiras já associadas à morte. A morte não é uma punição. Não é um veredicto entregue após seu último suspiro. Não é um alçapão se abrindo sob você em direção à escuridão ou ao fogo. E não é uma história pessoal que continua em algum outro lugar com o mesmo rosto, o mesmo nome, o mesmo ego. Spinoza foi implacável sobre isso porque sabia que a maior parte do medo não vem da morte em si, mas das histórias que contamos a nós mesmos sobre ela. Fomos ensinados a imaginar a morte como perda, como desaparecimento, como algo sendo tirado de nós. Mas essa ideia só faz sentido se você acredita que é uma coisa separada, fora da natureza. Spinoza destrói essa suposição. Em sua visão, nada que existe está jamais fora da ordem da natureza. E nada que pertence à natureza está verdadeiramente perdido. O que chamamos de morte não é um colapso no nada. É o fim de um arranjo particular. O corpo se dissolve, sim, mas dissolução não é aniquilação. É transformação. Assim como uma onda não desaparece quando alcança a praia. E uma folha não deixa de existir quando cai da árvore. Ela simplesmente muda de forma e retorna ao processo maior que a tornou possível em primeiro lugar. A imagem aterrorizante de um vazio negro após a morte não é uma intuição, é uma projeção do ego. A parte de você que desesperadamente quer permanecer intacta, permanente, separada. É por isso que a ideia de imortalidade pessoal é tão sedutora e tão prejudicial ao mesmo tempo. Promete conforto, mas te acorrenta ao medo, porque agora tudo que você faz parece um teste. Cada erro parece perigoso, e a morte se torna uma ameaça em vez de um fato. Spinoza se recusa a mentir para você. Ele não te diz que sua personalidade sobrevive intocada. E não precisa, porque essa promessa nunca foi a cura para o medo. Na verdade, era a fonte dele. Quando você para de exigir que a morte preserve sua identidade, quando para de pedir que confirme sua importância, o medo começa a afrouxar seu aperto. A morte para de parecer um ladrão e começa a parecer o que realmente é, uma transição natural dentro de um sistema que nunca precisou destruir nada para continuar. E uma vez que essa ilusão cai, você está pronto para enfrentar a pergunta real, aquela que realmente gera medo. Não a morte em si, mas a ideia do eu. É aqui que Baruch Spinoza te leva ao lugar onde a maioria das pessoas nunca ousa ir. Não com superstição, não com histórias reconfortantes, mas com clareza. Quando morremos, nada mágico acontece. E nada catastrófico acontece também. Não há salto súbito para um reino estrangeiro, e nenhum colapso em um vazio frio e vazio. O que acontece é muito mais simples e muito mais perturbador para o ego. O corpo retorna à natureza. E a forma individual se dissolve de volta ao todo. Spinoza pede que você olhe para isso sem piscar. Seu corpo, essa estrutura que te carregou pela vida, segue as mesmas leis que tudo o mais no universo. Ele se decompõe. Ele se transforma. Ele alimenta outras formas de vida. Isso não é perda. É retorno. E a parte de você que teme desaparecer, a voz que sussurra "eu vou sumir", essa voz não é sua essência.
é seu apego. Pense em uma folha caindo no outono. Ela não desaparece no nada. Toca o chão, se decompõe e se torna nutrição para a nova vida. Ou pense em um rio fluindo para o mar. O rio não morre quando alcança o oceano. Ele se torna parte de algo maior que ele mesmo. Spinoza não usa poesia para esconder a verdade. No entanto, a própria verdade carrega beleza. Você é uma expressão temporária de um processo eterno. Sua forma termina, mas a substância que te tornou possível não. É por isso que ele insiste que a morte não é uma perda, mas uma transformação. O que verdadeiramente nos aterroriza não é o fim do corpo, mas o fim da ideia de mim como algo separado e permanente. Mas essa ideia nunca foi real para começar. Você nunca foi uma ilha, você sempre foi uma onda. E quando a onda retorna ao oceano, nada é destruído. Simplesmente muda como existe. Uma vez que você vê isso, uma vez que realmente deixa isso penetrar, a morte para de parecer uma inimiga esperando por você na escuridão e começa a se revelar como um movimento natural do qual você sempre fez parte. E essa compreensão nos leva diretamente à fonte oculta do próprio medo, o lugar onde a ansiedade realmente nasce. Se a morte em si não é a inimiga, então a pergunta real se torna: de onde vem realmente o medo? Baruch Spinoza foi brutalmente honesto sobre isso, e sua resposta é desconfortável porque aponta diretamente de volta para nós. O medo nasce do apego, de agarrar-se à ideia de um eu separado, um eu frágil que quer permanecer fixo, protegido e permanente em um universo que está constantemente mudando. Imaginamos a nós mesmos como seres isolados, separados da natureza. E dessa ilusão vem a ansiedade. A mente cria imagens sombrias de desaparecimento, de nada, de ser apagado. Mas essas imagens não são insights, são invenções do ego lutando para sobreviver. Spinoza explica que o medo é uma emoção passiva, um afeto que toma controle de você quando você não entende o que está acontecendo. Ele te faz sentir pequeno, impotente, como se alguma força externa segurasse seu destino em suas mãos. É por isso que o medo da morte aperta seu peito à noite, rouba seu sono e silenciosamente influencia quão cautelosamente você vive. Não é porque a morte é violenta, mas porque a ignorância é. Quando você não entende seu lugar na ordem da natureza, sua imaginação preenche a lacuna com terror. Mas Spinoza não te deixa preso ali. Ele mostra que no momento em que a compreensão entra, o medo começa a se dissolver. Quando você percebe que não é um eu isolado enfrentando extinção, mas um modo de uma substância infinita passando por transformação, o aperto emocional enfraquece. O medo perde sua autoridade. Isso não significa que você para de se importar com a vida ou finge que a perda não dói. Significa que o medo não te governa mais. E uma vez que o medo afrouxa seu controle, algo mais se torna possível. Uma maneira diferente de viver, fundamentada não na evitação, mas na clareza. É aí que o insight mais prático de Spinoza começa a emergir. É aqui que Spinoza se torna verdadeiramente perigoso, porque ele tira a última ilusão a qual as pessoas se agarram para conforto. A eternidade, ele diz, não é algo esperando por você após a morte. Não é uma recompensa no fim da estrada. Não é um lugar que você ganha se comportando corretamente. A eternidade não é depois. A eternidade é agora. A maioria das pessoas ouve isso e entende errado imediatamente, porque pensam que significa viver para sempre como a mesma pessoa, a mesma história, o mesmo ego. Spinoza quer dizer o oposto. Sua personalidade, suas memórias, sua narrativa pessoal não são eternas, e não precisam ser. O que toca a eternidade é a compreensão. Quando sua mente capta a ordem necessária da natureza, quando vê a realidade não como caos ou punição, mas como um todo inteligível, ela participa de algo que não passa. Spinoza chama isso de conhecimento intuitivo. E não é místico ou emocional, é clareza. Toda vez que você verdadeiramente entende algo, não apenas acredita nele, não apenas repete, mas vê como parte do todo, você está tocando o que é eterno. É por isso que a eternidade não começa após a morte. Começa no momento em que o medo afrouxa e a compreensão toma seu lugar.
Essa ideia é perturbadora porque remove a barganha. Não há compensação posterior por uma vida vivida em medo. Não há atraso cósmico. Se você está com medo agora, você não é eterno agora. E se você está claro agora, você já é. É por isso que a filosofia de Spinoza não é reconfortante no sentido fácil. Ela exige presença, exige coragem. Exige que você pare de adiar significado para alguma vida após a morte imaginada e assuma responsabilidade por como vive e compreende a realidade hoje. A pressão do que acontece depois começa a desaparecer porque não importa mais da forma como te ensinaram. O que importa é se você está desperto para a verdade de sua existência enquanto está vivo. E uma vez que essa mudança acontece, o medo da morte perde uma de suas armas mais fortes. A promessa de que tudo importante vem depois. É aqui que Baruch Spinoza para de ser abstrato e se torna brutalmente prático. Ele não pede que você suprima o medo ou finja que não está lá, porque isso seria outra ilusão. Em vez disso, mostra como o medo realmente funciona. O medo, ele diz, é um afeto passivo, uma emoção que toma controle de você quando você não entende as causas por trás do que experimenta. Quando o medo governa, você reage. Você se encolhe. Você hesita. Imagina ameaças em todo lugar. É por isso que o medo da morte não fica confinado a um pensamento. Ele se espalha para como você vive, quão cautelosamente você ama, quanto de si mesmo você retém. Mas Spinoza oferece uma saída que não depende de crença, apenas de clareza. Ele contrasta afetos passivos com afetos ativos, emoções que surgem da compreensão. Quando você entende algo profundamente, ele não te domina mais. Você o domina. O mesmo é verdade para a morte. Quando a morte é imaginada como mistério, punição ou aniquilação pessoal, ela te controla. Quando é compreendida como transição necessária dentro da natureza, seu poder emocional enfraquece. Isso não apaga tristeza ou luto. E Spinoza nunca pede que você negue isso. Ele conheceu perda, conheceu solidão. O que ele ensina é transformação. Transformar medo em insight, ansiedade em firmeza. Você olha para a morte diretamente, sem piscar. E ao fazer isso, recupera controle sobre sua vida interior. Isso não é filosofia para estantes. É uma disciplina da mente, uma forma de treinar-se para responder com clareza em vez de pânico. E uma vez que você aprende isso, uma vez que o medo para de ditar suas escolhas, algo profundo começa a mudar. A forma como você vive começa a mudar. Não porque foi prometida uma recompensa, mas porque o medo não te acorrenta mais à hesitação. Uma vez que o medo para de governar você, a própria vida começa a parecer diferente. E é aqui que Baruch Spinoza silenciosamente subverte tudo o que você pensava que motivava os seres humanos. A maioria das pessoas vive defensivamente, escolhem segurança em vez de verdade, conforto em vez de clareza, aprovação em vez de compreensão, porque em algum lugar por baixo de tudo está o medo de perder, falhar ou desaparecer. A morte fica no fundo como uma ameaça silenciosa, moldando decisões sem nunca ser nomeada. Spinoza expõe esse mecanismo e remove seu poder. Quando você não vê mais a morte como inimiga esperando para te apagar, a urgência muda. Você para de viver como se o tempo fosse um empréstimo que deve justificar e começa a viver como se cada ação importasse porque expressa o que você é agora mesmo. A coragem para de ser heróica e se torna natural. Você fala mais honestamente. Hesita menos. Para de adiar significado para algum futuro imaginado onde tudo finalmente fará sentido. Isso não torna a vida imprudente, torna-a precisa. Você ainda sente perda, ainda sofre, ainda se importa profundamente. Mas essas emoções não te paralisam mais. Elas se movem através de você em vez de te controlar. A moralidade baseada no medo desaparece, substituída por responsabilidade fundamentada na compreensão. Você não age bem para ganhar recompensa ou evitar punição. Age bem porque se vê como parte de um todo maior. E ferir esse todo seria ferir a si mesmo. Esta é a revolução silenciosa que Spinoza oferece. Uma vida impulsionada não pelo pavor do fim, mas pela clareza sobre seu lugar na ordem da natureza.
E uma vez que você experimenta essa clareza, mesmo que brevemente, torna-se impossível retornar a uma vida governada pelo medo. Essa realização nos leva ao confronto final. O momento onde tudo que você ouviu para de ser teoria e se torna uma decisão pessoal. Este é o momento que Baruch Spinoza finalmente força em você, querendo ou não. Se a morte não é a catástrofe que te ensinaram a temer, então algo desconfortável entra em foco. Quanto da sua vida foi moldada por esse medo sem você perceber? Pense nisso honestamente. Quantas escolhas foram suavizadas, adiadas ou abandonadas porque em algum lugar no fundo havia ansiedade sobre o tempo acabando, sobre cometer erros, sobre não ser suficiente antes do fim chegar? Spinoza vira a pergunta. Ele não pergunta o que acontece com você depois que morre. Pergunta o que acontece com sua vida quando você tem medo de morrer. Porque esse medo nunca é neutro. Rouba a presença. Diminui desejo. Convence você a se contentar com menos do que sente ser possível. E uma vez que você vê isso, não pode mais não ver. Spinoza não te conforta dizendo que tudo vai ficar bem depois. Ele te confronta mostrando que depois é a mentira. Cada dia vivido com medo do fim é um dia não totalmente vivido. A tragédia não é a morte. A tragédia é passar sua vida ensaiando para um desastre que nunca foi seu inimigo para começar. Quando você para de imaginar a morte como ladrão esperando no escuro, começa a notar quanta energia fica disponível agora mesmo. A atenção se aguça, as ações ganham peso. Você para de pedir garantias e começa a agir a partir da compreensão. Este é o confronto que Spinoza te deixa. Ou continue deixando o medo ditar silenciosamente sua vida, ou aceite a clareza que o dissolve. Não há meio termo, porque uma vez que o medo é visto pelo que é, continuar obedecendo-o se torna uma escolha. E essa escolha nos traz ao passo final, o ponto onde a compreensão se transforma em compromisso. Então agora chegamos ao lugar onde tudo se junta, onde isso não é mais sobre filosofia, não mais sobre ideias em uma página, mas sobre você. Baruch Spinoza não passou sua vida tentando confortar pessoas com belas ilusões. Ele nos deu algo muito mais difícil e muito mais valioso, uma forma de olhar para a morte sem vacilar e, ao fazer isso, recuperar nossas vidas. Não há julgamento final esperando por você, nenhuma punição cósmica, nenhuma história pessoal preservada para sempre em algum outro lugar. Há transformação, há continuidade, há a natureza fazendo o que sempre fez, transformando formas em novas formas, nunca desperdiçando nada, nunca destruindo o que pertence a ela. A morte não te tira do todo, ela te retorna a ele. E uma vez que você verdadeiramente vê isso, a morte perde seu poder de dominar seus pensamentos. O medo que uma vez apertou seu peito começa a afrouxar. Não porque foi prometida a eternidade depois, mas porque você a compreendeu agora. Spinoza mostrou que o eterno não é algo que você persegue após seu último suspiro. É algo de que você participa toda vez que compreende, toda vez que age com clareza, toda vez que vive sem ser governado pelo medo. E agora a pergunta não é mais o que Spinoza revelou, mas o que você fará com isso. Se essas ideias moveram algo dentro de você, se sentiu mesmo que um breve momento de alívio ou clareza, não deixe desvanecer. Isto não é apenas mais um vídeo para esquecer. É um convite. Então faça isso agora. Curta este vídeo, para que essa compreensão possa alcançar outros que estão silenciosamente lutando com o mesmo medo. Inscreva-se se quer continuar explorando ideias que desafiam e libertam. E mais importante, deixe um comentário respondendo honestamente esta única pergunta. O que você faria diferente se não tivesse medo de morrer? Essa resposta não é para mim, é para você. É um compromisso de viver com mais coragem, mais presença, mais verdade. Spinoza nos entregou a chave há séculos. Hoje está em suas mãos novamente. Use-a.